Bem-vindos ao canal Medo e Pavor. Este é o seu espaço dedicado a narrativas que habitam os cantos mais sombrios da imaginação humana. Hoje, trago um relato que ocorreu no interior do Paraná, onde a tranquilidade aparente esconde um horror inimaginável e a verdadeira face do perigo se manifestou de maneira chocante. No ano de 1986, em uma tranquila região do oeste paranaense, um casal recém-chegado adquiriu uma propriedade relativamente isolada. Rapidamente, o terreno foi delimitado por cercas e a instalação de placas que proibiam qualquer aproximação. Os habitantes locais acharam o comportamento um tanto peculiar, mas inicialmente não deram grande importância ao fato. O desejo de privacidade era compreensível para muitos que ali viviam. No entanto, a natureza reservada dos novos moradores logo se tornou motivo de curiosidade e até de certo desconforto. O homem, identificado na região como Luiz, era às vezes visto em breves idas ao povoado para comprar mantimentos. Sua esposa, de nome Margarida, era uma figura ainda mais misteriosa, tendo sido vista apenas no dia de sua chegada. 3 meses passaram normalmente, com uma rotina pacata, marcada pela ausência quase total do casal. Aos olhos dos vizinhos, eles pareciam apenas pessoas sossegadas, desejando distância do convívio social. Essa atmosfera de calma, contudo, começou a se dissipar com o surgimento de eventos perturbadores. Pequenos animais da região começaram a desaparecer de forma inexplicável. O fenômeno teve início com os animais de criação mais comuns, como galinhas, patos e gatos. Mas com o passar das semanas, a situação se tornou mais alarmante. Cães de guarda, ovelhas, cabras e porcos também sumiram, deixando os moradores em estado de crescente apreensão. A comunidade rural começou a sentir o peso da insegurança. Seus bens estavam sendo roubados e a sensação de vulnerabilidade se intensificava a cada novo desaparecimento. Um dos criadores, um homem observador e atento aos ciclos da natureza, percebeu uma estranha coincidência. Os sumiços dos animais invariavelmente ocorriam durante a fase crescente da lua, na aproximação da lua cheia. Sua hipótese era de que a luminosidade crescente facilitava a ação do ladrão, predador, ou qualquer que fosse o nome que pudessem dar a quem estava fazendo isso. Ele, curiosamente, não ponderou por que os ataques não ocorriam na noite de lua cheia, quando a claridade seria ainda maior do que na fase crescente. O que mais intrigava a todos era a ausência de qualquer vestígio de luta ou violência nos locais dos desaparecimentos. Não havia sangue e os animais não pareciam ter entrado em pânico incomum, avisando aos moradores dos locais. Era como se tivessem simplesmente evaporado. Movidos pela frustração e pelo prejuízo, os fazendeiros da região decidiram se unir para descobrir a identidade do responsável por esses atos misteriosos. A indignação era um sentimento comum. Organizaram uma varredura completa da região, utilizando seus cães farejadores experientes. Cada propriedade foi minuciosamente inspecionada, mas nenhum sinal dos animais desaparecidos foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma pegada, nada que pudesse indicar um paradeiro ou um culpado. O grupo de busca havia percorrido todas as propriedades da vizinhança, restando apenas uma, a dos recém-chegados. Por uma questão de cortesia e seguindo um protocolo de boa convivência, decidiram deixá-la para o final da busca daquele dia. Apesar de o casal não ter reportado o sumiço de nenhum animal e não ter sido incluído no grupo de busca, a possibilidade de estarem utilizando a densa mata que circundava sua propriedade como um esconderijo para os animais subtraídos não podia ser descartada.
À medida que a noite avançava e a lua cheia acendia no céu, iluminando a paisagem, os fazendeiros exaustos decidiram que aquela seria a última tentativa antes de interromperem a busca até o amanhecer. Aqueles que se aproximaram da propriedade naquela noite relatam um evento que desafia a razão, uma experiência compartilhada em voz baixa apenas com a família, temendo a incredulidade e o julgamento alheio. Ao chegarem ao portão, chamaram repetidamente, mas o silêncio foi a única resposta. Quando a decisão de se retirar já pairava no ar, um grito feminino agudo e desesperador, vindo das matas da propriedade, cortou a quietude da noite. Sem hesitar, movidos por um instinto de ajuda e uma crescente sensação de pavor, os fazendeiros forçaram a entrada e adentraram a escuridão da mata, seguindo a direção dos gritos lancinantes. O som era horrendo, evocando uma agonia indizível, lembrando os gritos de animais sendo sacrificados, mas de um jeito ainda mais perturbador. O medo gelou o sangue dos mais valentes. Finalmente, alcançaram uma clareira no coração do bosque. A cena que ali presenciaram era tão horrorosa que a cor sumiu dos rostos de muitos. A mulher, Margarida, estava ajoelhada com o corpo curvado sobre uma pilha disforme que inicialmente parecia ser um monte de detritos. Ao se aproximarem para oferecer ajuda, perceberam que seu corpo estava coberto de imundície e tremia de uma maneira repulsiva. Seus braços, pernas e todo o corpo estavam sendo tomados por uma pelagem densa e escura que crescia em velocidade alarmante. Sua cabeça se alongava de forma antinatural, tomando a forma grotesca de um cachorro selvagem, mas deformado ao mesmo tempo. E aquele monte de entulho, na verdade, eram os restos mortais de seu marido, Luiz. Ela segurava a cabeça ensanguentada do homem em suas mãos, enquanto a transformação hedionda ainda se completava. Contudo, em seu olhar, em meio à dor lancinante da transformação, era possível vislumbrar um sofrimento profundo, talvez até um resquício de humanidade confrontando o monstro que emergia. A cena macabra, aliada aos desaparecimentos inexplicáveis dos animais que coincidiam com as fases da lua e ao comportamento recluso do casal, começou a fazer com que os fazendeiros juntassem as peças daquele terrível quebra-cabeças. Entre gemidos de dor e grunhidos bestiais, a terrível verdade se revelou. Ela havia assassinado seu marido, provavelmente em um acesso de fome incontrolável e animalesco, quando ele não conseguiu prover o alimento daquela noite, não restando mais do que atacar aquele que mais próximo dela estava. Dominados pelo terror e pelo instinto de autopreservação, os fazendeiros agiram com brutalidade. Vários disparos romperam o silêncio da noite, pondo fim à existência da criatura. Ao perceberem que ela havia morrido, notaram que a transformação não apenas parou, mas reverteu por completo, deixando na frente deles apenas a Margarida, que alguns lembravam de terem visto no dia de sua chegada. Em seguida, atearam fogo à propriedade, buscando eliminar qualquer vestígio daquela noite de horror. A partir daquela noite, um pacto de silêncio se estabeleceu entre eles. Para o restante da comunidade, a história a ser contada era de uma mulher insana que havia cometido um ato de violência contra o marido. A verdade monstruosa permaneceu trancada a 7 chaves, compartilhada apenas entre alguns membros daquelas famílias e em noites de lua cheia sob a influência do álcool, quando a fronteira entre a realidade e o pesadelo se torna mais tênue e muitos, ao escutarem a história, apenas a consideram mais uma mentira contada para assustar os inocentes. Mas uma coisa é certa:
Quantas vezes o que ouvimos como pura fantasia, folclore ou como meras histórias de assombração não carrega em seu núcleo um grão de uma verdade sombria que preferimos ignorar. Uma realidade aterradora que nossos olhos se recusam a enxergar. E você? Conhece histórias que se recusa a acreditar? Que costuma rir ao ouvir? Talvez rir não seja o mais prudente de se fazer. Se gostou dessa história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tem um relato assustador para compartilhar? Manda para relatosmedoepavor@gmail.com. Quem sabe ele não vira o próximo vídeo.